Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por mais um dia que tu nos concede. Te agradecemos, Pai, pela tua bondade e graça, Senhor, manifestada em nossos corações através de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meu Senhor, suplicamos a ti pela igreja. Abençoa a tua igreja na cidade, no interior. Guarda os nossos irmãos, manifesta a tua graça, Senhor, na vida dos teus servos. Abençoa, Senhor, todo o teu povo, crianças, jovens, adultos, os teus ministros, os idosos, pastores aposentados, jubilados, ó Deus, os enfermos, Pai, os que estão, meu Senhor, lutando contra as enfermidades, ó Senhor, e os que estão na obra missionária, espalhando a semente santa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos, opera maravilhas, Pai, pela tua bondade. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Nós estamos com a edição 1616. 1616, ano 33. O nosso tema hoje, meus amados irmãos, é dedicação sem aprovação. Já pensou? Este tema? Dedicação sem aprovação. Vamos aprender juntos, lendo o capítulo 13 do primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13 inteiro. São 14 versículos e nós vamos ler todo. É uma leitura e um texto maravilhoso. Então vamos aprender. E Davi teve conselho com os capitães de milhares e os capitães de centenas e todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e que venha do Senhor nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles, nas cidades e nos arrebaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E ajuntou Davi todo o povo de Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então, Davi, com todo o povo, subiu a Baala dali, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para trazer e fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo o povo alegrava-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaudes, com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom,
Estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela leitura da tua palavra santa, e agora fala conosco, nos dá graça, entendimento, nos dá, Senhor, sabedoria para te louvar, te exaltar, bendizer o teu nome, Senhor, e engrandecer a tua majestade. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema, dedicação sem aprovação. Difícil para quem escuta não tendo uma exposição. Felizmente, nós temos tempo, fazemos a exposição, Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa e eu louvo o meu Senhor porque eu me proponho a fazer. Eu só me proponho fazer. Eu não tenho muita coisa, eu não tenho objetivos assim, traçados, daqui a 5 anos eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, eu vivo hoje, eu trabalho hoje. Eu entrei nas emissoras e continuo. Para mim é hoje. Já estamos no ano editorial 33. Ano editorial 33 significa que eu tenho mais de 31 e menos de 33. Mesmo estando no ano 33, mas pode ser alguns meses do primeiro ano, como nós temos 10 meses deste último ano, que é 2024. Portanto, ano editorial não leva em consideração anos completos, e sim o tempo do lançamento. Um jornal lançado em novembro, quem lançar um jornal no próximo mês, quando virar o calendário, então vai sair o jornal, digamos, Jornal Fortaleza. Então, o Jornal Fortaleza, digamos que seja uma edição por mês, ele vai sair o terceiro ano, quando só teria 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, para entender a questão do ano editorial. É assim que acontece com os grandes órgãos da imprensa, é assim que acontece no mundo da comunicação, rádio, televisão e tudo mais. Então, é dedicação sem aprovação. A arca, meus amados irmãos, era um objeto sagrado para Israel de grande valor. Na época do Eli, tiveram a ideia maluca de levar a arca para o acampamento, para uma batalha. É como se levaram a arca para o campo de batalha. Lá os filisteus dominaram, venceram a batalha, venceram a guerra e capturaram a arca. Levaram a arca para a sua terra, a Gaza, a faixa de Gaza, que naquela região ali tinha
5 cidades-estados. Eles levaram a arca para lá, foi um inferno na vida deles. Porque a arca de Deus não pode entrar em prostíbulo. A arca de Deus não pode entrar em casa de ídolos. A arca de Deus não é uma bênção onde a maldição é cultivada. A arca de Deus é uma bênção onde há consagração. A arca de Deus é uma bênção onde há dedicação. Então, dedicação com renúncia, com santificação. E Filisteu não tinha, todos eram pagãos, uma desgraça. Então, a arca foi um inferno na vida deles. Eles devolveram a arca, se livraram da arca. Mas o Saul já tinha morrido e ficou a arca para cá, para lá e tal. Quando o Davi, agora reinando com tranquilidade, já tinha vencido muitos inimigos, inclusive os filisteus, o Davi tinha dado um chega para lá nos filisteus e tal. Aí o Davi toma a iniciativa de recuperar a arca e trazer para Jerusalém, já que eles tinham conquistado a cidade, que era uma cidade dedicada aos ídolos, lá era a fortaleza de Jebus. A Salém do Melquisedeque tinha sido capturada e tinha virado fortaleza de Jebus. Era uma cidade dedicada aos demônios, aos ídolos. E o Davi venceu os idólatras lá, os pagãos, e queria dedicar aquilo, ele dedicou, é tanto que Jerusalém foi chamada na época a cidade do grande rei, cidade de Deus, vários nomes, e desde essa época que Jerusalém passou a ter mais notoriedade em relação ao Oriente e ao Ocidente, depois de Davi e Salomão. Bom, eles tomaram o conselho para trazer a arca novamente para um lugar consagrado em Israel. Eles queriam fazer isso. Davi chamou os capitães de milhares, capitães de centenas, e falou com os príncipes, falou com os sacerdotes, os levitas. Todo mundo adorou a ideia. Maravilha, maravilha. Uma ideia maravilhosa. Então vamos fazer isso. Vamos enviar mensageiros para que todos os sacerdotes, todos os levitas que vivem nas regiões próximas e distantes participem. Aí eles enviaram mensageiros até Sior do Egito. É um rio que dividia na época, fazia extrema, era uma espécie de fronteira do Egito com Israel. Então, de Sior, no Egito, até Amate, na Síria. Tinha muitos hebreus, tinha muitos judeus morando naquela região. E ele avisou a todo mundo, mandou comunicado a toda essa gente para que viessem, para que participassem, isto com os prazos lá determinados e tal. E era o convite para tornar a trazer a arca para nós, a arca do nosso Deus, para buscarmos a presença de Deus, ou coisa que não foi feita desde os dias de Saul. Aí a congregação ficou feliz, todo mundo animado, e disseram: este negócio é bom e reto, muito bom. E ideia, maravilhosa a ideia do rei. Foi assim, vibraram com a ideia do rei. E juntou Davi todo Israel, desde Sior do Egito, o rio que fazia a divisão lá na fronteira, desde Sior no Egito até chegar a Amate, para que todos que pudessem e quisessem tivessem tendo essa oportunidade, para trazer a arca de Kiriat Jearim a Hebrom, a cidade de Hebrom. Então, todo o povo foi e fizeram aquela festa. Foi algo grandioso,
seria algo grandioso, para um ajuntamento grandioso, para fazer a arca vir de Kiriat Jearim para o lugar que Davi tinha organizado. Aí levaram a arca de Deus sobre um carro novo. O versículo 7 diz que levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Era o começo de uma grande aflição. Porque na lei de Moisés, tratar com a arca não tinha nada a ver com um carro novo, tinha nada a ver com um carro de boi, não tinha nada a ver com quem entendia de carruagem. Não, a arca deveria ser transportada aos ombros dos sacerdotes. A arca não podia ser levada no carro. A dedicação do rei foi grande, a aprovação do povo foi plena, mas o desejo do rei era legítimo, mas a maneira foi errada. Então, dedicação sem aprovação. Deus não aprovou, porque estava faltando o critério. A arca não era para ser levada como mercadoria no carro de boi. A arca era para ser levada como algo sagrado nos ombros dos sacerdotes, que simbolicamente tem nos seus ombros, tem sobre si o peso da intercessão pela família de Deus, pelo sacerdócio de Deus, pela nação de Deus, por todas as tribos, por todas as atividades. Então, quando eles botaram a arca em cima do carro, estava tudo direitinho, aparentemente estava tudo bem. Davi e todo Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a força. Nem tudo que parece é legítimo. Nem tudo que parece tem aprovação. Era a arca de Deus, mas era o método do homem. A arca de Deus. E Davi nem se tocou. Ninguém ali, nem um sacerdote, estava faltando a instrução, o ensinamento. O Eli tinha filhos nocivos, sacerdotes relaxados, pecaminosos, cruéis. O Saul foi outra coisa muito ruim. Saul não tinha zelo nenhum pelas coisas de Deus. O Davi era zeloso, mas faltava a instrução. Então, botou a arca em cima do carro novo e agora foram cantar hinos, cânticos acompanhados com harpas, com alaudes, com tamborins e com símbolos sonoros e com trombetas. Mas quando chegou a eira de Quidom, não temos hoje referencial para dizer onde era, mas era na região de Hebron, Kiriat Jearim. Aí os bois começaram a tropeçar, a arca indo para um lado e para o outro. Não tinha ali uma pavimentação de primeira. Os bois começaram a tropeçar e Uzá estendeu a mão para proteger Deus, para proteger a arca de Deus. Hoje em dia tudo trocado, tudo avesso, tudo pelo avesso, tudo invertido. Hoje em dia é feio ser gente, é feio ser homem, é feio ser tradicional.
as igrejas dominadas por um bando de nocivos, de nojentos, e esses nojentos querem fazer tudo do jeito deles. São nojentos coach, são nojentos mentores, são nojentos grandes. E o nojento, ele tem nojo de gente. Nojento tem nojo de coisas simples. Esses nojentos estão estragando tudo. Os nojentos estão estragando a arca de Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus. Tem Bíblia que eu não quero de graça se vier enrolada em dólar. Eu não quero. Está aqui, pastor Freire, é para o senhor usar. O papel de embrulho aqui são $500, $1.000, sei quanto. Não quero de graça. NVI, eu não quero de graça. E já tem coisa pior do que NVI. E a maioria dos pastores, tudo tapado, calado, comendo, calado. É uma tragédia. Por que eu estou falando isso? Porque é a arca de Deus. O método do homem não tem aprovação. Davi cheio de felicidade, muito louvor, muito instrumento, muita coisa boa, mas a arca era para ser levada pelos sacerdotes e não pelos chifrudos, pelos boi. Era para ser conduzida sobre os ombros dos levitas, sacerdotes levitas, escolhidos por Deus, ungidos por Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelo povo de Deus. Aí Uzá estendeu a mão e não tem detalhe. É como se tivesse saído fogo da arca. É como se tivesse saído fogo. Ele estendeu a mão, a arca. Tem um bando de nojento aí, perversos, feiticeiro de igreja e outros que nunca entraram na igreja, que diz que a arca era um segredo de Israel, que já tinha energia atômica e tal. Atômica é a falta de juízo deles. A arca era uma caixa de madeira revestida de ouro, consagrada ao Senhor com os elementos da história. O cajado do Arão, uma vasilha com o maná, o alimento de Israel no deserto e as tábuas da lei. Só tinha este conteúdo na arca. Tinha nada de motor, nada de pedra preciosa, nada de energia atômica. Atômica é a falta de juízo dessa mundiça. Resultado, quando Uzá estendeu a mão, como se tivesse incendiado, um choque, alguma coisa, ele foi fulminado, morreu ali. Aí o Davi se encheu de tristeza. A alegria do traslado se transforma em dor, em tristeza, o luto, porque houve aquela morte. Aquele lugar ficou marcado, o lugar da morte de Uzá. Perez Uzá, foi aqui que ele foi fulminado. E o Davi ficou morrendo de medo. Davi era um homem que tinha matado muita gente. Davi era um homem que tinha feito muitas guerras. Davi era um homem que tinha seu lado frágil, o seu lado fraco, o seu lado pecaminoso. E ele disse, como é que eu vou trazer a arca para mim? Eu vou morrer. Se eu trouxer a arca para minha casa, não fica ninguém vivo. Então, Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Ele mandou levar a arca para um lugar onde houve aceitação e o Obed-Edom, um geteu ou gueteu, recebeu a arca no seu lar. Ali a arca ficou 3 meses, tempo que o Davi estudou, pelejou e descobriu com o povo, rapaz, não era para ter botado a arca no carro de boi. A arca era para ter sido conduzida pelos sacerdotes de Deus, que intercede pela família de Deus, pelo povo de Israel. Aí o Davi
resolveu levar a arca e levou. Nossa próxima aula. Levou a arca da forma bíblica. Aqui foi dedicação sem aceitação. A nossa próxima aula sobre a arca é a maneira brilhante como ele chegou, conduzindo a arca conforme a orientação divina. Que Deus abençoe nossos irmãos, que Deus abençoe toda a sua igreja, que o Senhor abençoe os seus servos que têm temor e que os nojentos sejam repreendidos pelo Senhor. Porque a gente repreender gente grande, mesmo que está falando, lançando o pó para o ar. Não existe, eles não têm a menor contemplação ou respeito pelos pequeninos. Tem que ser fogo de arca para tirar essa gente. Vamos fazer a intercessão, pedindo a graça do Senhor. Aqui, o memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela leitura em Tua Palavra Santa, pela exposição. Obrigado pelos nossos ouvintes, nossos irmãos, nossos ajudadores. Recompensa cada um com a bênção dos céus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, manifesta o Teu poder na vida da igreja. Este memorial da oração. Tu conheces, meu Senhor, as criancinhas. Tu conheces os adolescentes, tu conheces os jovens, tu conheces as famílias, homens e mulheres de meia idade, tu conheces os velhos e velhas. Ó Senhor, os teus servos idosos fragilizados. Ó Senhor, e tu conheces também os teus ministros ungidos, consagrados, amantes da tua obra, e conheces os impostores. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja, abençoa os teus servos, repreende o mal. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.